Muito boa tarde, falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país nesta segunda teleconferência do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde. O projeto é executado pelo Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Planejamento e Gestão em Saúde. Você que está nos acompanhando pode participar enviando a sua dúvida, seu comentário, a sua sugestão para o endereço eletrônico teleconferencias@cursoscad.ufsc.br teleconferencias@cursoscad.ufsc.br. Para falar sobre planejamento e gestão em saúde, eu estou aqui no estúdio ao lado do professor João José Cândido da Silva. Professor, um prazer revê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu me sinto muito honrado. Esse mês de maio faço 35 anos de professor da Universidade Federal de Santa Catarina e queria dizer que a todos os servidores do Ministério da Saúde que eu sou um servidor da saúde. E um servidor que batalhou e que batalha há 37 anos nesta área para a construção de um sistema de saúde para o nosso país. Muito bem, o professor João José Cândido da Silva é mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em medicina e especialista em administração hospitalar e gestão de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Também, ao longo de seus mais de 30 anos, ele acabou de se referir a isso, dedicados à educação e à saúde, já atuou como superintendente do Hospital de Caridade aqui em Florianópolis, secretário nacional de Medicina Social do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, o antigo INAMPS, e assessor-chefe da Assessoria Especial de Ciências da Saúde do Ministério da Educação. Como gestor, já atuou no Ministério da Saúde como secretário nacional de Projetos Especiais em Saúde e também como ministro de Estado na interinidade. Também exerceu o cargo de chefe de gabinete do Ministério da Previdência e Assistência Social, secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina e atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciências da Administração da UFSC, onde ministra a disciplina de Organização dos Sistemas de Saúde. E desde 2006 até exatamente a data de hoje, estava atuando como secretário municipal de saúde em Florianópolis. Secretaria essa que ele está deixando para assumir um outro desafio, que é a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho, Emprego e Habitação. Professor, mais uma vez obrigado por estar conosco. E o nosso tema hoje é exatamente o planejamento e a gestão em saúde. Para nos apoiar, ou para apoiar o professor Cândido, ele vai ter aqui uma série de ideias mais sistematizadas, organizadas, para vocês poderem acompanhar mais à vontade. Por onde é que a gente começa quando o assunto é o planejamento e a gestão na saúde, professor? Nós vamos começar por esse tema planejamento, que é o tema muito maltratado dentro da administração pública. Em especial maltratado dentro da administração da área da saúde. Nós temos poucos secretarias municipais de saúde, inclusive secretarias estaduais, que estão dando importância ao planejamento, a todas as ferramentas do planejamento para a organização de um sistema de saúde. Por isso que eu acho que o grande passo, por exemplo, que nós demos em Florianópolis nesses 6 anos, foi modernizar, tornar participativo esse instrumento de gestão de fundamental importância para que um sistema dê certo e seja implantado com seriedade dentro de um município, dentro do Estado e dentro do nosso país. Agora, nós temos um primeiro marco aí que define as questões em torno de qual é o papel que o Estado tem, como é que se respeitam direitos, como é que se cobram deveres, que são resoluções, né, os primeiros marcos são resoluções em nível mundial, né, professor? Exatamente. Nós, desde a Alma Ata, que nós estamos discutindo a saúde como um direito de todos. A saúde como um direito de participação da população
no caminho a ser seguido, aquilo que o povo quer como seu sistema de saúde. Deixa eu só pedir para o pessoal colocar no ar, professor, a primeira imagem aí. Isso aí, o senhor se referia então a essa... Exatamente. E a necessidade de que a ordem econômica não considerasse a saúde como um gasto, e sim como um investimento. Um povo sadio, um povo que tem saúde, é um povo que cresce, é um povo que pode produzir, é um povo que pode ser feliz. E a saúde é um dos tripés da felicidade. Eu acho que um povo, quando se sente seguro nesse sistema, ele é um povo que ele adquire com muito mais fortaleza o sentimento de cidadania. Então nós vimos ali agora há pouco, deixa eu pedir para voltar, desde 1978 já se definia que a saúde é um direito fundamental. No caso brasileiro, 10 anos depois, a Constituição Federal de 1988 Exatamente. Consolidou esse princípio, criando o Sistema Único de Saúde. Exatamente. O Estado brasileiro foi muito cruel com o povo brasileiro. E nós levamos 488 anos para definir um sistema para o povo brasileiro na área da saúde. Nós tínhamos 3 Brasis. O Brasil dos ricos, que sempre houve, desde o Império, a Velha República, a Nova República. Depois, com os levantes e com a criação das caixas de aposentadoria e pecúlios, os CAPs, depois os institutos que eram setoriais por categoria de trabalho. Tínhamos o Brasil da população formal, aquele que tinha carteirinha. Então eu me lembro muito bem, na época de médico do Hospital de Caridade, e lá funcionavam as 2 enfermarias, clínica médica e clínica cirúrgica da Universidade Federal, que o povo entrava e dizia assim: eu tenho NPS. Então ele já se sentia importante porque ele tinha uma carteirinha. E tinha o povo dos excluídos, os indigentes. Eram 3 Brasis, 3 povos diferentes, com direitos diferentes. Então o Brasil foi muito iníquo, uma iniquidade muito grande do Estado brasileiro. Nós só conquistamos esse pedaço, essas questões de saúde como um direito a partir da Constituição de 1988. E aí foi possível definir um sistema que prevê um conjunto de condições, que prevê um conjunto de possibilidades para atender essa população, inclusão, a organização, um certo controle de parte da sociedade. Vamos falar um pouquinho de como é que o SUS se constitui, como é que ele deriva para um sistema que vai exigir dos gestores o acompanhamento desses princípios, professor. Além dos princípios que são cláusulas pétreas dentro da Constituição, que é a integralidade, a equidade e a universalidade, nós, na administração pública, o SUS é um sistema público, nós temos que prestar atenção no princípio da legalidade. Nós, como gestores públicos e todos os funcionários do Ministério da Saúde, os servidores são gestores. Esse princípio da legalidade nos preconiza e nos impõe que nós só podemos realizar as nossas ações nos limites da lei. E nós não somos iniciativa privada. O princípio da moralidade é fundamental, é inerente. É um sistema em que nós temos que demonstrar à população os recursos que nós estamos investindo, da impessoalidade. É outro grande princípio que nós temos que adotar na gestão pública. Por quê? Porque, independentemente de qualquer classificação, nós temos que atuar de modo igual em frente a todas as pessoas. Não podemos fazer nenhum tipo de seleção. O princípio da publicidade, que é muito difícil. Só agora que o brasileiro está entendendo. Só agora que o gestor público está entendendo isso. E tem que botar o máximo possível internet, jornal, conferências, reuniões, conselhos, dizer onde nós gastamos esse dinheiro, o que vamos fazer. Da forma mais... O povo tem o direito, e não mais
nós estamos fazendo favor ao povo, não. Ele tem o direito de saber aonde estamos gastando. E o princípio da eficiência. Não adianta nós termos um sistema com vários princípios se não damos respostas eficientes à população. A população quer o seu problema resolvido. E isso é fundamental. E ela procura, a população é sábia, ela procura sistemas, cidades, estados que resolvem os seus problemas. Ela circula. Eu tenho visto municípios que são mais eficientes no seu sistema de saúde, há uma migração muito grande. E nós observamos isso em Florianópolis, aqui, porque alçamos um patamar de diferenciação no nosso sistema de saúde de Florianópolis. Hoje, entram 5 famílias por dia em Florianópolis, e 2 razões se você for pesquisar. Saúde e educação. Creche em tempo integral e a saúde respondendo às necessidades. Agora, professor Cândido, uma das questões também que o SUS constituiu, estruturou, é a complementaridade das ações do Estado nas suas diferentes esferas, seja federal, estadual ou municipal. Cada um tem uma participação. Isso cria um grau de complexidade nesse sistema. Como é que se resolve isso? Sim. Antes do pacto pela saúde, nós tínhamos uma certa confusão nessa área. E ainda hoje temos. Ficou muito difícil diferenciar aonde o Estado entraria, o papel do Estado como ente federativo. Por quê? Pela norma operacional básica 0196, houve um grande movimento no sentido de municipalizar o sistema. Com o seguinte discurso, e um discurso muito válido, de que os problemas se resolvem no município. E o município tinha que ter a ação predominante para resolver esses problemas. E aí onde fica o Estado? Qual é o papel do Estado? O do governo federal, dar as grandes diretrizes e do financiamento. Mas e o Estado? Do financiamento só? Não. Hoje está claro, no sistema de planejamento, que no Planeja SUS, claro e definido, de que o Estado, como ente federativo, tem que participar, ajudando os municípios a se planejar. Ajudando os municípios, porque nós temos vários graus de evolução desses municípios. Então, quando eu digo ajudando os municípios, da seguinte forma: o Estado tem que deter a inteligência do processo dentro da sua área territorial. E ele tem que difundir essa inteligência desse processo aos municípios para que todos caminhem de forma parecida. Igual não dá, mas parecida, e que o sistema de saúde seja parecido na sua área territorial, que é o Estado. Então, esse é o grande papel do Estado. O município que não tem condições tem que ser ajudado pelo Estado para alcançar o nível mínimo de evolução, e de oferta, e de demanda, e de acesso aos sistemas de saúde. Isso é muito difícil. Muitas vezes, alguns municípios têm muito mais inteligência, com Z, acumulada, do que os próprios estados, do que as próprias secretarias estaduais. Isso é que dá certa distorção. Mas o papel do Ministério da Saúde é tentar forçar, e aí que a palavra forçar é verdadeira, com que todos os estados caminhem nesse processo de construção do SUS, porque cada estado tem que cuidar da saúde no seu território. Agora, professor, quais são os parâmetros, por exemplo, para um processo de planejamento dessa gestão da saúde pública dentro da perspectiva de implantação, funcionamento e consolidação do SUS? Olha, eu reputo de fundamental importância a participação da comunidade. Essa participação da comunidade, todo mundo critica, a comunidade não sabe, etc., não sabe. Não, nós temos que ensinar a comunidade. E ela, se nós estimularmos, ela participa. Nós vimos aqui, e a gente viu em outros municípios que estimularam a comunidade, as conferências tiveram mais de 700 pessoas. A população quer dizer,
Ela quer avaliar. Quer ser ouvida. Ela quer ser ouvida. E ela quer falar. E é a sabedoria do povo que nós temos que ter ouvido para ouvir. Outra é a descentralização político-administrativa. Mesmo dentro do município, é fundamental que a gente descentralize. Nós vimos isso, nós temos unidades de saúde, uma é diferente da outra, uma comunidade é diferente da outra. Então nós temos que descentralizar. E essa descentralização para o município vale para o Estado e vale para o governo federal. A outra é a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Se não houver essa integração, não adianta eu estar combatendo aqui e não ter água potável, não ter esgoto. Isto é uma lástima, é uma tragédia ainda no nosso país, e que nós nos deparamos com bolsões que não existem em saneamento. A outra é a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos nas 3 esferas de gestão: governo federal, governo estadual e governo municipal. Não dá para trabalhar sem esse esforço conjunto, tanto no financiamento, como nos recursos humanos e na capacitação desses recursos humanos, como também na difusão do conhecimento igual para todos os trabalhadores do SUS. A outra que eu reputo de importância fundamental é a capacidade de resolução dos serviços. Nós não estávamos preocupados com a nossa competência. Nós achávamos que abrir um posto de saúde era igual abrir um botequim. Vem quem quer. Eu botava uma placa em cima, aqui eu tenho um posto de saúde. A população que venha. Não. Nós temos que... É aquela história do violinista em cima do telhado. Colocar esse gestor local de saúde, da unidade de saúde, em cima do telhado. Ele que tem que ir para cima do telhado. E ele tem que conhecer a população ao seu redor. E bater no peito. Onde estão minhas mulheres grávidas? Onde estão minhas mulheres que estão parindo? Onde estão minhas crianças de baixo peso? Onde estão meus diabéticos? Onde estão meus hipertensos? No instante em que ele começa a dizer onde estão os meus, e os profissionais de saúde têm essa ideia dos meus, há uma responsabilidade sanitária pela região, pela população que no entorno deste equipamento de saúde. E nesse instante, com certeza, essa unidade de saúde vai fazer um belo trabalho, porque começa a conhecer o seu público e começa a ter competência. E, por último, a organização dos serviços de saúde de modo a evitar duplicidade. Ah, pois é. É o que mais a gente tem visto isso, porque, às vezes, duplicidade para meios idênticos. Tá? E nós não podemos ter isso. Os recursos já são tão escassos que a gente precisa aplicá-los corretamente. Agora, professor, e com relação à participação da sociedade ou da comunidade? O senhor falava agora há pouco da intensa participação que se observou em vários lugares, nas conferências preparatórias para a constituição de conselhos, enfim. Mas, na prática, vamos falar um pouquinho daqui a pouco do caso de Florianópolis. O senhor teve essa experiência aí que está concluindo agora, de 6 anos à frente da Secretaria, e daqui a pouco o professor Cândido vai explicar um pouquinho. Mas esse é um espaço fundamental, esse controle social, que, aliás, em outros espaços sofre tantas críticas, né? Para que controle social disso ou daquilo? Mas no caso da implantação e do funcionamento do Sistema Único de Saúde, da gestão e do planejamento, é fundamental. Olha, eu queria dizer aos servidores que estão me ouvindo, essa característica de participação social quase que é única no sistema brasileiro. Nos outros sistemas, inglês, canadense, não existe esse controle social como tem no sistema brasileiro. E aqui eu, que participei da Comissão Nacional de Reforma Sanitária em 1986, logo depois da 8ª Conferência Nacional de Saúde,
Eu quero fazer uma homenagem ao Sérgio Arouca. Porque o Sérgio Arouca disse assim, pô, nosso sistema, nós estamos desenhando aqui, está muito parecido com o sistema italiano, com o sistema inglês, com isso, com aquilo, tal. Mas temos que ter um sistema diferente. E qual é essa diferença? A diferença é que controle social nas conferências e nos conselhos municipais, estaduais e nacionais de saúde. Ouvindo a população é que dá certo. Eu tenho essa experiência, fui já coordenador do Conselho Nacional de Saúde, presidi o Conselho Estadual, presidi o Conselho Municipal. Acho que isso chateia. Muitas vezes a gente ouve críticas. Os profissionais de saúde se cansam, tem que apresentar 1, 2, 3 vezes. Mas isso é uma catequese. Catequese da qual a gente tem que bater constantemente, ouvindo. Porque é deles que você vai extrair, primeiro, as ansiedades dessa população. Talvez aquilo que eu estou ofertando no meu sistema de saúde, naquilo que eu planejei, não é aquilo que o povo quer. Ele quer outra coisa. Então nós temos que ouvi-lo para chegar àquilo que ele quer. Segundo, nós temos que aprender, isso é um exercício muito forte do gestor público, prestar contas para onde foi o dinheiro e ouvir críticas. Por que vocês gastaram tanto dinheiro nisso, naquilo? E explicar, ter a paciência para explicar isso tudo. Eu acho que o controle social nos diferencia de outros sistemas mundiais. Você está acompanhando conosco, ao vivo, a segunda teleconferência do projeto Saber para Conquistar um Lugar, que é executado pelo Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e promovido pelo Ministério da Saúde. Se propõe a intensificar a capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério. Para participar, envie a sua mensagem eletrônica para o endereço teleconferencias@cursoscad.ufsc.br. Aqui ao meu lado, o professor João José Cândido da Silva, especialista com larga trajetória nesta área de planejamento e gestão em saúde. Quando a gente fala ainda nos sistemas de saúde, também é importante definir claramente o que cada um vai ter que fazer, quais são as atribuições que cabem aos atores diferentes dentro desse processo, professor. Isso talvez seja a parte mais difícil dentro de um sistema integrado que nós estamos nos propondo implantar no nosso país. Como eu disse, havia uma confusão muito grande das atribuições do governo federal, estadual e municipal. Elas, em alguns momentos, elas se sobrepunham. Mas agora, também nós, dentro dos sistemas locais de saúde, nós temos que fazer um exercício constante de não duplicarmos situações e ações. E esse papel do gestor, esse gestor tem que estar preparado para isso. O SUS, meus senhores, não é mais para principiantes. Não é mais para a primeira-dama ocupar o cargo de secretária municipal de saúde. Ou não é mais um cargo que se negocia com a Câmara de Vereadores ou com a Assembleia Legislativa para fazer a maioria de deputados ou a maioria de vereadores na Câmara. O prefeito que se preze tem que encarar a saúde como um bem público e ele tem que se preparar para a saúde. Algumas vezes, nessa minha caminhada, eu recebi governadores, na época de Brasília, e outras vezes recebi prefeitos, e agora recebi secretários municipais, que sempre vieram me perguntando assim: o que eu preciso saber para que eu seja um bom governador, ou um bom secretário estadual, ou um bom secretário municipal de saúde? O princípio fundamental: saber de que meu povo está adoecendo e do que meu povo está morrendo.
No instante que eu souber isso, do que meu povo está adoecendo e do que meu povo está morrendo, eu estou fazendo do simples o simples aqui. É a pergunta mais simples, mas que nem, às vezes, nenhum prefeito, nenhum governador sabe. E nesse instante ele pode fazer um grande planejamento em cima de cargas de doença, de perfis epidemiológicos, distribuir melhor os recursos, as ações. Eu vejo assim uma característica, por exemplo, quando nós estabelecemos aqui o nosso planejamento, e que foi a fundo e se modernizou, nós também anexamos a cartografia, que é uma outra ciência, dentro do sistema de planejamento. E em determinado momento, a gente se perguntava assim: aonde estão os hipertensos? O Florianópolis, por exemplo, tem 5 distritos sanitários. Apontava como vermelho o norte da ilha. Então, norte da ilha, nós tínhamos que ter mais atenção na hipertensão. Mas por que no norte da ilha? Porque lá vive a população mais idosa. Então, dados simples possibilitam a gente a fazer ações não complexas. Todo mundo acha que o sistema de saúde é cirurgia cardíaca, é neurocirurgia, também é. Mas se fizermos uma boa atenção primária à saúde, que é o fundamental, já começa a se resolver 80% dos problemas da população. E se faz isso se tivermos indicadores, dados confiáveis para planejarmos. Porque é um processo, ele tem começo, mas não tem necessariamente um fim. Ele se renova, ele se altera, ele se ajusta, ele se adequa às transformações que aquela cidade ou aquela região vai viver. E o grande mal do processo de planejamento que nós tínhamos, e ainda temos em alguns lugares, é que se planeja, se executa, se planeja, se executa. Onde está a avaliação aí no meio? A gente tinha que planejar, executar, avaliar, corrigir os rumos, planejar, executar, avaliar, corrigir os rumos, sempre isso é um processo contínuo. E nós não fazíamos isso. Vamos falar um pouquinho do caso de Florianópolis, professor, para a gente trazer informações mais objetivas aqui. Depois eu já quero passar ao senhor aí algumas perguntas que já estão chegando, já chegaram para a gente, que nós vamos fazer aqui ao professor Cândido. Vamos entrar no caso específico do funcionamento do sistema de saúde em Florianópolis. Pois não. Vamos com a primeira, se a gente tiver condição já de exibir aqui a primeira... Aí, tá aí, ó. Não, esse é das atribuições, né? Vamos passar lá para o estudo de caso, então, de Florianópolis, enquanto o professor Cândido já fica contextualizando aqui o início do processo. Exatamente. O sistema de saúde de Florianópolis, na sua área de planejamento, passou por uma mudança profunda. E uma mudança que trouxe a toda a rede um novo perfil de necessidades. Eu quero dizer que nós, pela primeira vez, ousadamente testamos fazer um planejamento participativo, ascendente e voluntário. Quando houve a convocação, os nossos técnicos de planejamento achavam que viriam poucas pessoas. O auditório se encheu. E sentimos que todos os servidores, são 2.380 servidores dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que grande parte dos servidores tinham essa ansiedade de participar da gestão do sistema de saúde na qual elas estavam trabalhando. Algumas décadas trabalhando lá. Exatamente, e nunca tiveram essa chance de dizer: é isso que a gente quer interferir. E nesse instante, construímos esse sistema com toda a participação
do nosso corpo funcional, e o controle social teve um papel fundamental porque ele acompanhou para e passo todos os processos de planejamento do nosso sistema. Inclusive, nós mudamos a cultura da apresentação das prestações de conta à Câmara de Vereadores, à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores e ao Conselho Municipal de Saúde. Foi difícil. Nossos técnicos tiveram que ter competência para convencer todo esse público que nós estamos virando o jogo, nesta hora, no nosso sistema de planejamento. Na estrutura comum de avaliação, o nosso sistema de planejamento, nós embutimos um instrumento de autoavaliação de organizações públicas baseado na gestão da qualidade total. Ora, isso não é fácil. Falar em qualidade total no serviço público, em especial dentro da saúde, isso é próprio de organizações business, organizações não governamentais, ou Petrobras, grandes corporações. Não, nós começamos a falar em qualidade total dentro do nosso sistema de planejamento, que foi montado para o setor público e permite identificar onde estamos e o nosso progresso a partir de autoavaliações, dispensando consultorias externas. Nós fizemos com o nosso povo isso. E o ciclo de melhoria do PDCA: planejar, desenvolver, controlar e ajustar. Então, veja só, não só planejar, desenvolver, controlar, ajustar, planejar, desenvolver, controlar e ajustar. E esse processo tem que ser contínuo, porque não pode ser um processo estanque. Fizemos uma vez e não vamos fazer mais. Isso fez com que a rede toda adquirisse um conhecimento, e esse conhecimento fosse democratizado para todas as pessoas que tinham interesse em participar do sistema de planejamento do nosso sistema de saúde local. Temos a próxima apresentação. São 8 princípios de excelência que foram implantados. Exatamente. Nesse processo. Um deles, a orientação para os resultados, focar no cidadão e no usuário, liderança e constância de propósitos, gestão por processos e fatos. É simples fazer isso. Não é simples, não. Isso não é cultura do setor saúde. Foi difícil. O setor saúde, ele está programado assim: vem as demandas, atende, dá o remédio, pede o exame, interna, volta. É uma prática tricentenária os sistemas de saúde no mundo. Nós colocamos esses detalhes para os nossos servidores. Desenvolvimento e envolvimento das pessoas, a aprendizagem, inovação e melhoria contínuas dentro do nosso processo, desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social das organizações. Como é que foi mobilizar os servidores, o senhor fez referência agora há pouco, a se envolverem nesse processo, a se exporem, inclusive, nos processos de autoavaliação e reconhecerem, olha, de fato eu preciso me envolver mais? Relata para a gente um pouquinho como é que foi o envolvimento do seu pessoal da saúde. Eu acho que os nossos técnicos na área de planejamento tiveram uma felicidade muito grande quando eles fizeram a proposta de baixo para cima e fazer um planejamento participativo. Por quê? Porque eles ajudaram a criar a missão. Eles ajudaram a criar a visão. Eles ajudaram a criar os valores. Eles ajudaram
a se perguntar por que existimos, onde queremos chegar e que valores nos nortearão no nosso caminho. Então, isso deu a eles o comprometimento e o compromisso de que, se eu ajudei a criar a missão, a visão e os valores, eu agora tenho que seguir este compromisso que eu ajudei a criar dentro da Secretaria. Eu tenho que ser o primeiro a perseguir essa missão, eu tenho que ser o primeiro a expandir essa visão, enfim, exatamente, e a praticar esses valores. Mas vamos seguindo, tem mais uma apresentação. Aí, missão, promover saúde para todos com qualidade. Exatamente. Simples assim também. Simples. Não adianta a gente colocar uma missão enorme que as pessoas não possam gravar na cabeça. Quer dizer, qual é a missão da Secretaria de Saúde? Promover saúde para todos com qualidade. Todos eles gravaram isso. Tá? A visão, oportunizar o acesso, olha só, isso saiu deles, de votação. Oportunizar o acesso de 100% da população a um sistema público de saúde com gestão da qualidade total. Que é um princípio que o setor público, às vezes, não quer nem tomar conhecimento. Nem conhecimento. Tá? Da qualidade total, ordenado pela equipe de saúde da família, pela estratégia da saúde da família até 2014. Mas, olha, isso saiu como se fosse violinos tocando. Eu achei assim, eu me surpreendi, e a minha vida sempre foram talhada de surpresas da qualidade e da competência dos servidores públicos, porque o sistema de saúde em Florianópolis é eminentemente só público, não temos contratações terceirizadas e por nenhuma organização não governamental, são servidores públicos, e eles têm competência e tiveram a competência de propor isto até 2014. Na sequência, um compromisso com o SUS. Voltamos um pouquinho. Aí. Compromissos com a qualidade, o diálogo, o respeito e a ética, que são os valores que foram bem claros e definidos por eles. Ora, eu acho que isso deu para nós deu a oportunidade e oportunizou a todos os servidores um salto de qualidade. Vamos seguir, professor, para a gente apresentar ainda. Bem, eu queria dizer que quando um dos nossos técnicos trouxe uma ideia essa que eu, quando dou a disciplina de introdução à administração hospitalar, eu ensino sobre Balance Scorecard. Mas Balance Scorecard dentro do planejamento, e esse técnico, é o Dr. Leandro, especialista nessa área, ele desenvolveu com muita competência. Você sabe que essa ferramenta foi desenvolvida em Harvard, e uma ferramenta que é eminentemente privada, é uma ferramenta de business, tá? E a primeira experiência que tivemos da introdução dessa ferramenta dentro do setor público foi no Hospital Pedro Ernesto da UERJ, do Rio de Janeiro, e que fez, inclusive, a reorganização do Hospital Pedro Ernesto. E hoje, os grandes hospitais públicos, como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, hospitais públicos de São Paulo, do Rio de Janeiro, usam essa ferramenta na administração hospitalar. Mas eu confesso, eu nunca tinha visto essa ferramenta a ser usada num sistema de saúde, num processo de planejamento dentro do sistema de saúde. E nós conseguimos usá-la dentro desse sistema. Sinteticamente, o que ela preconiza, professor? Que nós tenhamos objetivos, que nós tenhamos definidos os líderes, que nós tenhamos definidos os indicadores e as metas. E isso é um processo simples,
fácil de se adaptar a todas as secretarias municipais de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis adquiriu um know-how muito grande em relação a essa ferramenta. Seguindo, professor, vamos lá, mais um detalhamento aí do planejamento. Quais foram os benefícios que a gente conseguiu? Facilidade em monitorar e avaliar a implementação da estratégia. Essa ferramenta nos dá essa facilidade. A facilidade de comunicar e estabelecer colaborações. A atribuição de responsabilidade pelo desempenho em todos os níveis da organização. E aí que a gente fica espantado, porque no setor público, muitas vezes, quando se critica o setor público, diz que o setor público não tem compromisso com nada. Ele faz por fazer. Tá? E nós não. Nós vimos que os servidores públicos, quando a gente estimula, não é só salário que estimula o servidor público. Salário é importantíssimo, mas o estimular o servidor público a novas tecnologias, quando ele participa da gestão da sua própria instituição e ele sente que ele é um ator importante, ele se sente também muito satisfeito. Isso, sem interromper, já interrompendo, capacitação e informação tem um papel fundamental nesse sentido, que é o que a gente está fazendo aqui. É de transcendental importância. Dar chance a todos os servidores a se capacitarem, melhorar o seu conhecimento e, através dele, progredirem na carreira. Se nós conseguirmos isso, nós vamos ter realmente um serviço público diferente no nosso país. Mais uma apresentação ali para a gente ver. Bom, esse já é um quadro que talvez tenha alguma dificuldade para o pessoal. Ele é um quadro que demonstra nessa área aqui as parcerias, os serviços e o processo, o acesso comunitário e a satisfação, desempenho. Quando se falava em satisfação? Quando se falou em satisfação? Talvez é o bicho-papão da administração pública. Medir a satisfação da população. A universidade tem dificuldades em medir a satisfação dos alunos com determinados professores e com determinadas matérias. Porque é subjetivo? Não sei. Eu acho que a universidade e muitos setores públicos fogem da medição da satisfação como o diabo foge da cruz, porque não querem ser avaliados. E no instante que nós aceitamos essa ferramenta, nós temos que permitir a avaliação externa. A população tem que nos dizer se ela está satisfeita. E por que ela está satisfeita? E aonde que nós estamos errando? Vamos lá, vamos concluindo a apresentação do professor rapidamente, porque depois eu já quero passar as perguntas antes que o nosso tempo extrapole aqui o limite. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa. Nós, dentro desses instrumentos de planejamento, nós agregamos todo o projeto do plano de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, ele está agregado, mais os instrumentos do Planeja SUS, que nós estamos nos utilizando dentro da Secretaria Municipal de Saúde, e mais, é aquilo que os nossos técnicos dizem que é o passo mais difícil. Seria toda essa instrumentação teórica e a montagem do plano casar com o orçamento e com os gastos. Porque sempre o processo de planejamento é uma ficção científica. Eu planejo e todo mundo gasta como quer. Agora, no instante em que, e nós vamos conseguir isso, que os gastos serão direcionados por aquilo que está planejado, daí em diante, aqueles que ajudaram no planejamento vão dizer: eu interferi na melhora da qualidade da atenção à saúde à população, porque conseguimos agregar os investimentos, os gastos, aquilo que saiu da base da população,
dos anseios dos servidores e que se constituiu num processo de planejamento. Professor, vamos passar rapidamente as perguntas. Eu vou passar, tenho 4 questões aqui, depois vamos ver se tem mais alguma, a gente tenta acrescentar aqui. Essa aqui é da... Raquel, isso, exatamente. A Raquel Salvatório. O senhor poderia explicar o que é necessário, e aí eu vou me dirigir aos nossos servidores do Ministério da Saúde também, porque várias das questões aqui já foram citadas ou referidas em algum momento pelo professor Cândido, mas efetivamente para a gente poder explicitar um pouco mais a partir da dúvida que alguns de vocês nos mandaram, das dúvidas, né? Então, a Raquel Salvatório, o senhor poderia explicar o que é necessário para se fazer um bom planejamento e uma boa gestão em saúde? Essa é a Raquel. É decisão política. É importante que o gestor tenha em mente que o processo de planejamento deva ser o norteador das ações de saúde do setor. E se ele tomar essa decisão política, ele consegue agregar conhecimentos, porque eu duvido que não haja dentro do Ministério da Saúde um monte de servidores que tenham conhecimento de todo o sistema de planejamento e nunca tiveram a oportunidade de se expressar. Se a gente der essa oportunidade, for uma decisão política e conseguirmos fazer com que se crie esse ambiente, para mim... Já é o primeiro passo. Primeiro passo. É fundamental. Professor, o Alexandre, que é farmacêutico, manda aqui uma pergunta. Cumprimento o senhor. Boa tarde, professor Cândido. Ele gostaria de saber a sua opinião sobre a crescente participação de ONGs e OS, né, organizações não governamentais e sociais, na gestão das unidades públicas de saúde em todos os espaços, as esferas de governo. E também qual a sua opinião sobre a atual situação da assistência farmacêutica no Brasil. É o Alexandre. Eu queria dizer o seguinte, Alexandre, eu tenho uma opinião não fechada ainda sobre a participação das ONGs e das organizações sociais. Eu pugno pelo sistema público. Esse sistema público tem que ser competente, porque está se criando ONGs e organizações sociais porque o sistema público não é competente. E aí os gestores buscam uma alternativa. Então nós temos que lutar para que o sistema público compita da forma igual com essas organizações. E daí a gente comprova para a população, porque não adianta dizer isso aqui é um sistema público, mas ele não funciona, ele não tem resultados. Nós decidimos aqui, dentro de Florianópolis, montar um sistema absolutamente público. E provamos que servidor público pode ser competente, desde que haja planejamento, metas, gestão, TI, tecnologia de informação, e daí por diante. E com relação à assistência farmacêutica? Eu acho que o Brasil avançou muito na assistência farmacêutica. Eu acho que nós somos um dos poucos países em termos esse espectro tão amplo em relação à assistência farmacêutica. E eu acho que essa confusão, o que está nos doendo profundamente, ainda é essa confusão da medicina privada com a medicina pública. Porque o médico privado vai lá fora, encontra nesses congressos um medicamento e receita, e aí isto começa a forçar o sistema público a comprar esse tipo de medicamento. Os sistemas europeus e o sistema canadense são muito rígidos nisso. Até bem pouco tempo atrás, para tratar gastrite no Canadá, era cimetidina. Se tivesse que receitar outra coisa, tinha que justificar. O médico tem que justificar perante uma comissão. Senão ele tinha pagado do seu próprio bolso.
Então, eu acho que a assistência farmacêutica do Brasil é a melhor assistência farmacêutica da América Latina. Melhor do que a dos Estados Unidos. Porque nós lá temos que comprar tudo. O sistema de saúde americano está falido. E nós estamos quase parecidos ao Canadá. Porque quando a gente começar a comparar e irmos, por exemplo, para a AIDS e as hepatites virais, nós estamos superior ao Canadá. Muito bem, vou fazer uma última pergunta aqui, porque nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo. O Pedro Paulo, quais são os principais desafios para uma gestão efetiva e eficiente na saúde? Está na ponta da língua, Pedro Paulo. Profissionalizar o profissional de saúde. Criar a carreira do profissional de saúde. Não fazer a divisão dentro do sistema de saúde de atividade fim e atividade meio. Porque se a atividade meio não funciona, aquilo que quer dizer, não, o cara é administrador, então ele não tem importância no sistema de saúde. Não. Ele é tão importante quanto o médico que está na linha de frente. Tá? Então, é a profissionalização. A definição de que todos são importantes no sistema de saúde. E o financiamento. Nós ainda estamos com financiamento precário. E o Brasil teve a audácia de criar um sistema de saúde, o maior sistema de saúde público do mundo, mas não teve a coragem ainda de definir um sistema de financiamento estável. Então, esse que é ainda a nossa grande luta que nós temos que ter. E, por último, gestão de pessoas. Qualificação, aperfeiçoamento constante e formação. A academia, as universidades têm que participar, como esta está participando, de um convênio com... Eu não estou trazendo a brasa para a Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu acho que o Ministério da Saúde está sendo muito competente em conveniar com uma universidade federal, acreditando numa instituição pública federal, para capacitar os seus servidores. E nós temos que fazer isso pelo Brasil afora, com servidores municipais, com servidores estaduais, e estender isso pelo Brasil. Professor João José Cândido da Silva, muito obrigado. Mais um minutinho para o senhor falar diretamente com os servidores que nos acompanharam nessa hora, nesta segunda teleconferência do projeto Saber para Conquistar um Lugar. Eu queria me desculpar com todos os servidores do Ministério da Saúde, porque eu não consegui dizer tudo o que deveria ter dito. 1 hora é muito pouco para que a gente pudesse discorrer sobre esse tema. Acho que é um tema complexo, um tema antigo, mas novo, na sua modernidade, novo dentro do sistema de saúde. Tanto é que o Planeja SUS é de 4 anos para cá. O Ministério acordou para isso. Então, nós estamos acordando que nós temos que ser tão competentes no setor público como todos os outros setores da vida de um cidadão. A saúde, mais uma vez, é um bem de expectativa infinita. Todo mundo quer viver mais e melhor. Em nenhum país do mundo as questões de saúde estão resolvidas, porque a saúde é o único setor da sociedade em que a incorporação de novas tecnologias não é substitutiva. Quando eu compro um torno novo para uma fábrica, um torno computadorizado, eu jogo o mecânico fora. Quando eu compro um tomógrafo para um hospital ou para um sistema de saúde, antigo raio-x continua. Então eu acrescento despesas.
eu não substituo despesas. Mas a saúde é o setor da vida da sociedade que mais rapidamente incorpora as novas tecnologias. E incorporar tecnologia é caro, em qualquer lugar do mundo. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, sobretudo, a vocês que nos acompanharam nessa pouca hora de teleconferência. E fique prestando atenção no ambiente virtual para ver o cronograma dos nossos próximos encontros. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a vocês e até a próxima.